Bem, dentro da sequência técnica de preparo do canal radicular, o primeiro passo operatório, após a abertura coronária, isolamento do campo operatório, isolamento absoluto do campo operatório, nós iniciamos a etapa de exploração do canal radicular. Essa é uma etapa importante e fundamental, pois ela complementará e facilitará a entrada dos outros instrumentos, além de nos dar uma visão geral da anatomia, quantidade de canais, a facilidade ou não de inserção dos instrumentos, criando o espaço para os próximos. Então, a exploração do canal radicular é o primeiro passo dentro da sequência técnica do preparo, em que é complementada pelo preparo do terço cervical, a determinação do comprimento de trabalho na odontometria e o preparo do terço apical. Assim, a exploração do canal radicular ela deve ser feita sempre com instrumentos de pequeno calibre, mapeando o canal radicular e determinando o diâmetro e calibre do mesmo. Dessa forma, utilizando instrumentos de pequeno calibre, nós conseguimos criar a via de passagem para os instrumentos mais calibrosos, sem uma tensão excessiva nesse instrumento, em que apresenta uma maior flexibilidade quando comparado a instrumentos com uma maior calibragem, com uma maior quantidade de metais. Então, com esses instrumentos, nós conseguimos mapear bem o canal radicular, determinar se é um canal amplo, um canal mais atrésico, achatado. Então, nos facilita esse conhecimento da anatomia, determinando também direção de curvatura, caso haja. Então, sempre uma escolha de um instrumento de menor calibre. Também podemos, durante essa etapa de exploração, e devemos buscar as variações anatômicas ou buscar os canais que podem estar presentes e nós não visualizamos durante a abertura coronária. Então, a presença do quarto canal no molar superior, ela se faz significativa em praticamente todos os casos. Então, a busca por esse quarto canal no molar superior, ela deve ser sempre um objetivo nosso. Buscar a presença ou não desse quarto canal, em que nós já discutimos nas aulas de anatomia com vocês. Também nos molares inferiores, nós podemos ter a presença do canal mésio-medial, entre o canal mésio-vestibular e o canal mésio-lingual, ou mesmo um segundo canal distal, que muitas vezes a radiografia não nos mostra. Então é na etapa exploratória em que busca-se realmente a presença desses quarto, quinto, sexto canal. E como nós vamos realizar esse procedimento, a exploração do canal radicular? Deve ser feito com o movimento de cateterismo. O movimento é um dos movimentos que nós temos na endodontia. Nós vamos discutir esses movimentos também em outro momento com vocês, em que nós temos o movimento de tração em viés, no momento da limagem do canal radicular com instrumentos de aço inoxidável. Nós temos os instrumentos rotatórios de rotação contínua, os movimentos de rotação oscilatória, os conhecidos reciprocantes, mas nesse momento, com o instrumento de aço inoxidável de pequeno calibre, nós vamos trabalhar com o movimento de cateterismo, em que a lima ela deve ser introduzida gradualmente no canal radicular. Esse é um ponto importante em que nós não vamos buscar atingir de uma maneira rápida o comprimento de trabalho provisório, mas sim uma inserção gradual, uma introdução gradual da lima, para que esse instrumento, em conjunto com a solução irrigadora, neutralize o conteúdo necrótico. Um ponto-chave dentro de um melhor processo de sanificação é essa introdução gradual, porque se nós introduzirmos de maneira brusca e rápida o instrumento, nós podemos levar e conduzir esses restos necróticos para a região periapical. E o paciente pode nos ligar no outro dia com sintomatologia pós-operatória. Então essa delicadeza na exploração ela é importante, para que não tenhamos o inconveniente da dor pós-operatória de agudização de processos infecciosos que podem estar assintomáticos. É muito comum o paciente nos procura, nós detectamos uma lesão periapical assintomática, o paciente não sente nada, ele não tem desconforto naquela região, mas há um processo de necrose e de alteração periapical. E após o procedimento de abertura, de esvaziamento, de preparo do canal radicular,
o paciente começa a sentir um desconforto ou mesmo pode ter uma agudização mais intensa com o caso de abscesso. E aí, se nós não tomamos alguns cuidados essenciais, pode ser mais frequente no nosso consultório. Então essa, por exemplo, é uma etapa importante para se evitar essa agudização, em que nós neutralizamos esse conteúdo de maneira gradual, introduzindo a lima mais lentamente, terço a terço, alternando com a irrigação, neutralizando o conteúdo necrótico. Então, como é o movimento de cateterismo? Nós introduzimos a lima gradualmente um movimento de rotação, um quarto de volta sentido horário, sentido anti-horário, sentido horário e anti-horário, e fazemos uma tração, uma remoção do instrumento sem rotação. Nesse momento, nós não fazemos um parafusamento da lima dentro do canal radicular. Nós não giramos a lima em um único sentido dentro do canal radicular, mas sim um movimento de um quarto de volta para cada um dos lados com tração, assim como nós podemos visualizar no próximo vídeo. Então esse é o movimento de cateterismo, em que nós levamos a lima um quarto de volta ou menos um pouco, mas com introdução gradual e uma tração sem girar o instrumento. Assim nós temos mais segurança na introdução desse instrumento. Nós podemos nesse momento chegar até o comprimento de trabalho, provisório, determinado pela radiografia, que nós vamos discutir também, ou com o uso de um localizador apical para a determinação desse comprimento de trabalho provisório. Mas sempre o movimento de um quarto de volta e remoção em tração. Um quarto de volta, remoção em tração. Então, movimentos delicados de entrada desse instrumento até se atingir o comprimento de trabalho provisório. Outro fator que nós discutiremos em aulas futuras, mas que já precisa ficar bem claro para nós, é a necessidade da irrigação abundante dos canais radiculares. Desde o primeiro momento em que eu vou inserir o primeiro instrumento na exploração, o canal radicular precisa estar abundantemente irrigado. Os únicos momentos em que nós deixaremos o canal radicular seco serão para a inserção da medicação intracanal entre sessões ou ao final do tratamento para a obturação do sistema de canais radiculares. Em todas as outras etapas, nós precisamos de uma irrigação abundante, com volume de solução irrigadora, para que o instrumento ele penetre de forma adequada e ele consiga levar essa solução irrigadora para que a gente tenha uma neutralização mais eficaz do conteúdo necrótico, evitando o que nós já dissemos de dor pós-operatória e de desconforto após a primeira sessão. Também discutiremos com vocês com mais detalhes os sistemas de irrigação, a solução irrigadora. Mas um ponto que eu já quero deixar claro e que precisamos já ter também bem estabelecido é a necessidade de cânulas e de sistemas de irrigação com cânulas mais delgadas, compatíveis com o canal radicular. Cânulas de grande calibre, elas não penetram no interior do canal radicular. Então nós temos uma irrigação apenas da região coronária e nós não conseguimos dessa forma uma irrigação eficaz do canal radicular. Nesse caso, a gente já consegue introduzir essa cânula no interior do canal radicular com uma melhor limpeza e uma menor salinificação, uma melhor neutralização do conteúdo necrótico, que será objetivo de futuras aulas também. Então a exploração do canal radicular ela deve se dar até o comprimento de trabalho provisório, em que nós podemos ter como base a radiografia inicial, buscando sempre permanecer no interior do canal radicular. Então devemos sempre buscar uma margem de segurança nessa exploração, ou com o advento do localizador apical, que discutiremos na aula de odontometria. Vamos utilizar sempre instrumentos de pequeno calibre, limas tipo K número 15, como base, mas em canais atrésicos, em que eu tenho a dificuldade de inserção desse instrumento 15, nós podemos trabalhar com limas da série especial, limas 6, 8 ou 10, correspondente ao seu diâmetro apical. Então, sempre com a irrigação abundante, o primeiro passo da exploração é a irrigação do canal radicular, é a presença da solução irrigadora no interior dos canais radiculares, para depois eu introduzir qualquer instrumento. E essa troca da solução irrigadora ela deve ser feita sempre
com a troca dos instrumentos também. Então irriga-se, é claro que antes de um preparo cervical, de um pré-alargamento, difícil a cânula penetrar, mas devemos sempre buscar essa exploração. Temos as referências bem definidas antes do preparo do canal radicular, o comprimento de trabalho bem definido e a exploração, conhecendo os canais radiculares, buscando o quarto canal, buscando o canal radicular mesovestibular, no caso do molar superior. Nas dificuldades que podemos encontrar, principalmente no quarto canal e em canais mais atrésicos, nós podemos lançar mão de instrumentos de menor calibre, de menor diâmetro, como limas da série especial. Mas sempre buscando essa exploração inicial, esse conhecimento da entrada dos canais radiculares, do número de canais radiculares e possivelmente de variações e alterações anatômicas que podem estar presentes também. Esses instrumentos, após essa exploração inicial, nós também podemos utilizar instrumentos de pré-alargamento, em que nós temos vários hoje no mercado de instrumentos com a liga de níquel-titânio. Então nós temos instrumentos em que vão, após a exploração, nos auxiliar num pré-alargamento do canal radicular, que também será alvo de futuras aulas, como quando discutirmos os instrumentos de liga de níquel-titânio, rotatórios ou reciprocantes. Certo? Então hoje, nessa aula, o objetivo principal é mostrar a importância para vocês da exploração do canal radicular e como realizá-la de forma segura e eficiente no início do preparo do canal radicular, seguindo os nossos princípios biológicos e mecânicos de preparo.